Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E hoje a conversa é com você, síndico, que não sabe em que momento alguma relação condominial no seu estabelecimento ele se transformou num crime. O que é considerado crime, o que não é. E para discutir sobre relações condominiais e crimes que podem acontecer nelas, nós não trouxemos nada menos que agora sim eu posso falar de carteirinha, que é... Assim, eu não tive a possibilidade de conhecê-la antes. Sim. Então, hoje eu posso falar que eu tô apaixonado, porque é uma pessoa maravilhosa, simpática, sorridente e muito competente. Estou falando da doutora Marisa Dreis, que ela é criminalista e condominialista. Olha só, vocês hoje têm uma criminalista e uma condominialista para tirar dúvida. No mesmo dia. No mesmo dia. Muito obrigado, doutora. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês no Olá Mundo Condominial, com o Wesley, com o Marcelo. E prazer nosso. Pessoas tão inseridas no mercado, experientes e doida para começar esse papo aí cheio de questões polêmicas, como nós conversamos. E mais tempo polêmica, né? Se falar de crime, falar em condomínio é polêmica, né? Então vamos começar. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta muito genérica, mas para ajudar o síndico a introduzir ele nesse assunto. O que pode ser considerado um crime no condomínio? Então, são condutas que acontecem durante as relações, durante as idas e vindas, durante a relação dos condôminos com a gestão, da gestão com os condôminos e também entre eles, né? Condutas previstas no Código Penal e que são basicamente relacionais. Acontecem muitos crimes contra a honra, algumas lesões corporais, outros estelionatos, enfim, tudo que está presente no mundo lá fora também está presente no nosso condomínio. Que é aquele microcosmo, né? Que é o condomínio, né? Então também tá. Então, pela sua experiência em entender muito do direito criminal, o direito criminal hoje, ele está preparado para essas relações condominiais e para os crimes que estão acontecendo dentro dos condomínios? Ou ainda não tem muita coisa prevista e está tendo que se adaptar? Na verdade, o direito criminal, ele é muito pontual. Sim. Ele trabalha com condutas muito específicas. Perfeito. Porque, na verdade, tem que ser assim. Porque as penas do direito criminal, elas são penas muito duras contra a liberdade das pessoas, ainda que não seja prisão. É uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, é muito importante que nessas relações condominiais a gente entenda exatamente o que aconteceu, até porque existem nuances, né? Se aconteceu o fato em assembleia, fora da assembleia, em que circunstâncias. Então, assim, na verdade, o direito criminal deve ser sempre a última ratio, é a última possibilidade de resolução Perfeito. daquele conflito, para exatamente que o direito criminal não seja usado como um balizador da conduta social. Entendi. E isso seja buscado só num último momento. Então, No condomínio, existem dois lados que devem trabalhar em conjunto, que são os condôminos e o lado do síndico, a administração condominial. Qual é a maior incidência de crime que acontece hoje? Dos moradores para com o síndico ou do síndico para com os moradores? olha, Na verdade, eu acho que tem um terceiro, né? Que é o de moradores contra moradores. Ah, é? É. Ah, é verdade. Morador contra morador contra síndico, é verdade. E aí, olha, doutora? eu não sei se eu consigo quantificar, mas eu consigo qualificar. Ah, legal. Mas que mais aparece no O que caso? mais aparece são crimes contra a honra. Quando, na intenção de criticar uma gestão, que é uma coisa que pode acontecer, isso é do jogo condominial, assim, a crítica a algum ato política, de gestão, né? a política ou a estratégia, seja lá o que for. Mas tem que haver uma diferenciação de não atacar a honra objetiva ou a honra subjetiva daquela pessoa que está sendo criticada. Pode ser o morador ou mesmo o síndico. Só fazendo aqui uma diferença, Claro, né? O sim. que é a honra objetiva? É quando você ataca a reputação de alguém. E isso é muito grave, porque principalmente se a gente está falando de síndicos profissionais, você está atacando a reputação que alguém que dela depende para o seu próprio sustento. Perfeito. Isso aí. Atacar a reputação, doutora, normalmente precisa ter
provas muito contundentes, porque normalmente atacar a reputação pode ser falado diretamente para a pessoa, pode ser falado numa assembleia, como pode ser falado numa fofoca que partiu de alguém. No grupo do WhatsApp. E aí, como é que se gera isso? Então, e aí, quando a gente ataca a honra objetiva, quando existe o ataque à honra objetiva, esse é um crime. E é a difamação. Esse crime é o crime de difamação. E claro que, como todos os outros crimes, é necessário que haja provas objetivas também. E que haja um conjunto probatório, uma robustez probatória. Legal. E aí é muito importante que, antes de ajuizar qualquer ação, seja procurado um advogado criminalista para que possa ajudar essa pessoa a entender, seja ela na posição de vítima ou na posição de perpetradora desse crime, quando ela é acusada, né, por um crime desses, para que o advogado possa ajudá-la a entender em que circunstância isso aconteceu. E aí, ou traçar teses de ajuizamento, ou traçar teses defensivas, porque muda muito. Você falou aí, por exemplo, o WhatsApp. O print de WhatsApp, ele tem muitas nuances que precisam ser analisadas em grupo, individual, a forma como essa prova é coletada, a preservação da cadeia de custódia dessa prova para que ela tenha validade. Às vezes, o contexto daquele print não é o contexto geral daquela conversa, né? E a pessoa pega só um pedaço dela. Isso. E aí a gente tem a cadeia de custódia dessa prova. Como é que ela foi trabalhada? Para quê? Para que a gente possa evitar também que provas que possam ter sido modificadas cheguem ao judiciário. E aí eu vou insistir mais uma vez, que contratem, que se busque a ajuda de um advogado criminalista, porque ele vai saber conduzir esse processo e apresentar as provas necessárias, evitando aí que haja um ajuizamento de uma ação que vai terminar ali num arquivamento, que não vai prosperar. Caramba, e eu achando que era tão fácil as pessoas falarem assim, eu vou te processar. Nossa, agora é tanta coisa. Não é fácil, cadeia de custódia, prova, é tanta coisa que a pessoa realmente é necessário, não é primordial para a pessoa que se sente prejudicada e que ela precisa entrar com processo, quanto a pessoa que acabou cometendo um delito, tem uma assessoria jurídica criminal bem feita para que prepare aquilo dali para ser contundente, né? Exatamente. Porque quantos processos são arquivados disso? Muitos. Falta de prova. Muitos. Não só falta de provas, ou como provas apresentadas indevidamente, ou provas que não se tornam válidas durante o processo penal, né? O processo penal é um processo duro. E ele tem que ser assim, tem que para a proteção de todos nós, né? Então, a dica é essa. Então, agora, para o síndico que está em casa, que ele está prestando atenção nisso, eu queria que a senhora desse algumas dicas de como que o síndico, durante uma assembleia, por exemplo, ele pode se preparar para saber que ele pode ou não sofrer ali uma ameaça ou ter algum crime cometido contra ele. O que ele pode fazer para poder se preparar para uma assembleia de forma legal? Então, na questão criminal, a gente sabe que quando existe essa perspectiva, essa ansiedade, normalmente o síndico tem razão em pensar dessa forma. Por quê? Porque fatos anteriores já o levaram Já tem um histórico. Já tem um histórico, né? Então, em primeiro lugar, assim, a gente vai precisar de provas. Se existe essa possibilidade, vamos cuidar de uma gravação com imagem. Por quê? Porque as pessoas que muitas vezes agem pela emoção ou que têm por objetivo ofender os demais, elas não desejam provas, né? Claro. Então, se está havendo uma filmagem, e quanto mais ostensiva for essa filmagem, melhor, para que haja um efeito pedagógico, um efeito de intimidar, não a discussão, mas sim a ofensa. Porque ninguém quer também que produzir uma prova, ser filmado e vai ali que uma prova seja produzida de uma ofensa. Isso... Antes disso... pode falar. Tem mais coisa, coisa boa. Então, assim, a gente pode trazer, dependendo do caso, uma ata notarial. Levar um tabelião para relatar ali, fazer uma ata notarial. Porque, às vezes, dependendo do caso, nem sempre é possível fazer essa gravação. Às vezes, o ambiente é muito grande. E fica difícil de fazer. Então, uma ata notarial, você tem ali um tabelião cuja palavra tem fé pública e que vai trazer a verdade dos fatos que aconteceram. Porque, às vezes, a situação é tão difícil que a própria ata, quando vai ser realizada, né, não traz uma diferença entre o que aconteceu de fato e aquilo que está ali. Para evitar isso, a figura do tabelião é fundamental. Isso ajuda muito num possível processo criminal e civil também. Entendi. A minha pergunta era para o Marcelo, na verdade. Marcelo, nos seus condomínios, nas suas assembleias, qual precaução hoje a Chamar toma
para evitar esse tipo de problema? Então, normalmente, isso seria até a pergunta, né, que eu ia fazer para a doutora Marisa Dres. Na verdade, todas as nossas assembleias são gravadas. São gravadas de áudio ou vídeo? Áudio, né? Normalmente, porque existe um custo para isso. Nem todos os condomínios têm uma câmera disponível, né? Ou então nem toda empresa síndica também tem um equipamento, né, de câmeras e essas coisas assim. Então, nós temos que contratar. E para você contratar a câmera, acaba ficando muito mais caro. Então, nós fazemos o básico, né? Que é fazer a gravação de áudio, até para depois redigir uma ata. Fica bem mais fácil quando a gente tem o áudio. E também inibir as pessoas que vão pegar o microfone para fazer uma palavra e depois também não criar provas contra ela. Mas só isso basta, doutora? Então, na verdade, a gente sabe que também não é necessário sempre em todas as circunstâncias. Sim. A gente sabe que existem assembleias onde as coisas acontecem de uma maneira muito mais fluida, muito mais racional, talvez, né? Mas a gravação de áudio, ela traz algumas questões para a gente, porque nem sempre é possível verificar ou perceber as vozes das pessoas. Correto. E ela não se torna uma prova muito fácil de ser usada num processo penal, que vai depender de uma testemunha. E, por outro lado, a questão... Existe até estudo específico sobre prova testemunhal, né? Assim, você depende, as pessoas têm uma relação de convivência no mesmo condomínio e, às vezes, embora achem incorreto a atitude dos demais, não querem testemunhar. Então, se a situação ela está num estágio de tensão tal, onde a gente imagine que vai haver esse tipo de problema, a nossa dica é contrate áudio e vídeo e coloque na frente, para que todos saibam. Nesse caso, uma empresa ela faz a gravação de áudio e vídeo, só que, se eu não me engano, eu posso estar muito equivocado e vou pedir a sua ajuda, a cadeia de custódia é justamente a forma que aquela imagem ou aquela prova, ela passou até chegar no júri ou para ser julgada, como usar como uma prova, é isso? Isso e mais algumas outras questões. Nesse caso, uma empresa, ela tem que ter algum tipo de certificação especial para ser gravado, para utilizar aquela imagem num possível processo como cadeia de custódia? Não precisa. Não precisa de nenhuma Então o próprio condomínio poderia gravar? O próprio condomínio poderia gravar, mas assim, você está falando das câmeras do condomínio? Não, gravar uma câmera, botar um tripézinho. Não, é uma câmera com tripé. Não precisa ser uma empresa específica para isso. Não precisa. Pode e ser... se o condomínio não quiser sua imagem exposta? Então, o problema é que a imagem não estará sendo exposta, ela estará sendo captada. É Sim. diferente de expor, né? Então, Sim. assim, realmente, que ele não quiser, ele nem pode, né, Sim. ser exposta. Mas captar não tem problema nenhum. Não teria uma jurisprudência, alguma coisa assim? A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que é lícita a gravação, é devida, inclusive as próprias sessões dos tribunais superiores são gravadas. Sim, é verdade. Então, assim, para quê? Para que haja transparência no ambiente condominial, onde há transparência, o rateio de tudo que existe ali das despesas e das decisões, sejam vistos por todos e da maneira mais clara possível, né? Então, se a pessoa ela não quiser participar, ela tem o direito, ela pode sair. Eu ainda não tive acesso a nenhuma decisão em contrário. Não tive. Então, o morador, um condômino, ele não pode obrigar que não seja gravado, né? Ele pode levantar e se retirar. Mas a decisão de gravar ou não é uma decisão do síndico ou uma decisão de um... Na verdade, coletiva. não se trata bem de uma decisão, porque assim, não há nenhuma legislação que diga que é proibido, não existe isso. Entendi. Existem práticas, e é claro que a gente sabe que a relação em condomínio, ela também é muito política e muito estratégica. Sim, é verdade. Então, normalmente o síndico tem Ele já avisa antes, essa assembleia está sendo gravada e filmada. Isso, ele pode... Com áudio e vídeo. Ele pode avisar, ele pode... Eu já vi alguns síndicos levarem à votação, embora não seja necessário, até porque hoje, com os meios digitais que nós temos e que todo mundo dispõe, qualquer pessoa pode gravar isso aí.
todas as decisões, qualquer pessoa pode gravar qualquer reunião onde ela esteja participando. Sim. Então, no fim, tanto faz se foi o síndico ou a outra pessoa, o que ela não pode é fazer uso dessa imagem. Entendi. Que Expor é essa diferente. imagem. Não, isso não, isso Sim. não. Aí a gente já está falando de questões mais graves, até que tem a ver com captação de imagem em condomínio, uso da imagem, Sim. todo um Aí cuidado entra que na a gente LGPD. precisa ter. Pois é, aí a gente tem que ter um cuidado a mais. A senhora falou uma palavra que me deixou assim... Eu sempre escuto muito isso em assembleias, né? Sobre calúnia e difamação. É caracterizado como o mesmo crime? Não, não, não. A difamação é a divulgação de um fato, e é importante que a gente diga isso, de um fato que seja vexatório, que leve a outra pessoa a ser vista como menor, como diminuída, pelos demais. Então, a difamação ataca a reputação do outro. Entendi. E isso Difamação. é difamação. Sim. E isso é muito grave. A calúnia é a atribuição de um fato que seja um fato definido como crime contra outra pessoa. Então, alguém fala de outra pessoa um fato, atribui a outra pessoa um fato definido como crime. Alguém faz tráfico de drogas na sua unidade residencial e eu já vi, ou então Isso eu é uma não vi, calúnia. mas eu sei. Isso é uma calúnia. Isso E é a uma difamação? Dá calúnia. um exemplo de uma difamação. Uma difamação é quando alguém, a sua empresa síndica, constantemente é processada por desvio de recursos. Então, assim, é Tá claro que... atrelando a imagem negativa à empresa. Exatamente. Ou sua empresa age sempre de maneira ditatorial em todos os condomínios e isso se desenrola de uma maneira negativa para a empresa, né? Ou para o próprio síndico também. Você é muito descuidado. É diferente de atacar a gestão. Quando o ataque à gestão, olha, a gente gostaria que houvesse mais transparência nas contas, que elas fossem colocadas digitalmente, ou eu já mandei 3 e-mails, esses e-mails não foram respondidos, eu gostaria de ter acesso. Isso são críticas à gestão. Inclusive, a própria jurisprudência, nesse sentido, já existe muita jurisprudência acerca de difamação contra empresas de síndico, né? E é interessante porque o direito criminal ele se vira para as pessoas, né? É isso que eu ia falar, eu sempre escutei isso. Exatamente, mas no caso da difamação e de uma empresa síndica, existe, já tem tese Caramba, do que STJ, legal. a difamação contra a empresa, porque entende-se que a empresa, normalmente de uma pessoa, e ela vive daquela imagem. Então, isso é muito bacana. Agora, já vi decisão também, existem outras decisões, que sopesam o que é uma crítica à gestão e o que é uma crítica à pessoa ou à empresa de maneira direcionada. É isso que não pode acontecer, né? Essa forma de convivência Perfeito. que a gente tem que ter bem peneirada. A exposição dessa opinião negativa sobre a empresa feita numa via digital, por exemplo, num Google Sense, né, que eles chamam Google Ads. Google Ads É um Sim, Google, é da né? É classificação. feito no Google ali uma classificação negativa, falando mal, denegrindo Reclame a Aqui. imagem da empresa, ou no Reclame Aqui, ou uma mídia digital. Ela pode ser considerada uma difamação? Causa de aumento de pena. Assim, causa toda crítica, né, ou a difamação, ou mesmo a injúria, a depender do caso, for em meio digital, gera caso de aumento de pena a ser verificado que meio foi esse, né? Porque Sim. a gente precisa entender se é rede social ou se é meio digital e definir o que é meio digital. Vou até te dar um exemplo Caramba, bem interessante. específico. O print de WhatsApp, muita gente fala que é prova digital. Ele não é prova digital, Sim. ele é prova documental. Assim, digital é você pegar a cadeia toda e levar, mas são essas nuances que a gente precisa aprender a trabalhar. Entendi. No caso, toda a conversa, se você pegar toda a conversa, um arquivo digital dela é uma prova O arquivo, digital. Sim. Um print numa folha é uma prova. É uma prova que pode ser entendida como uma prova documental que tem uma grande possibilidade de não ser válida. Porque ela Mas pode ter sido manipulada. pode ter sido manipulada, mas aí a gente tem outras formas também. Existem testemunhas, você pode corroborar aquilo com testemunho, mas assim, são teses que vão depender sempre da análise de um advogado criminalista no caso específico, porque existe uma diferença entre um grupo de 2 pessoas e um grupo de
50 pessoas, 60 pessoas, em que circunstâncias aquele fato aconteceu. Por isso, a gente gosta muito de direito penal, é lindo, né? Sim. Exatamente. Eu aprendo muito com eles. Então, por causa desses meandros. Né? Entendi. Só para deixar ilustrado, eu tenho um conhecido que ele tem um celular que ele carrega toda semana. Ele não usa o celular há 3 ou 4 anos. O celular fica guardado para não ser roubado, porque ali tem todas as provas de um processo criminal que ele tem contra uma outra pessoa. Ele falou que a qualquer momento o juiz pode solicitar aquilo ali como uma prova, né? E ele não quer não ter aquele celular, ele não quer ter tido a chance de ter roubado. Ele era um celular novo que ele comprou na época, a pessoa comprou na época, e ele teve que pegar o celular e deixar guardado dentro de casa, só para não ter o risco de roubado. Mas de repente não teria como printar ele e falou de repente que não, que ele registrar queria, no porque ele título falou de documentos, que o juiz coisa? poderia pedir como a prova material, Exatamente. como, entendeu? Para ele poder pegar e olhar tudo, mostrar que realmente recebeu. Exatamente. Ele guarda o celular e carrega toda semana por causa disso. Mas olha, muito legal, Wesley, você ter falado desse seu amigo que é muito previdente. Eu não conheço quem é, mas ele está de parabéns. Assim, porque um dos grandes problemas que a gente tem no direito criminal é a prova. É a produção da prova. Então, assim, quanto mais prova você tiver e quanto mais robustez tiverem essas provas, maior a possibilidade da pessoa alcançar o direito dela. O êxito, né, no processo. O êxito, porque assim, alcançar o direito é ver o processo prosperar, um processo bem instruído, com provas robustas, efetivas, para que ela alcance o direito dela. Às vezes a gente percebe situações onde as pessoas vivenciaram ou como vítimas, né? Ou às vezes como réis, e elas estão sendo acusadas de alguma coisa e contam uma história diferente daquilo que está no processo. E a gente pergunta, mas quais as provas disso? Porque a gente tem que pensar também que o juiz, ele está lá exercendo a função dele, a gente precisa levar provas para ele poder entender. É verdade. Porque assim, vai ter um lado, um polo vai fazer uma afirmativa, o outro vai fazer uma afirmativa. E como é que o juiz... A prova é produzida para o juiz, para que ele possa decidir. As pessoas costumam falar que ninguém sabe que o juiz vai tomar decisão. Mas se for muito pautado em provas muito contundentes, ele não tem como ter uma decisão muito desfavorável àquilo dali, porque tem muitas provas. O problema, às vezes, é a falta de prova que julgue aquilo ali, né? Exatamente. E aí dá dupla interpretação. Ou provas, assim, como a gente tem, existem testemunhas que são testemunhas informantes e outras que são testemunhas de juízo mesmo, só porque são familiares ou às vezes funcionários das pessoas, e cada testemunho desses vai ter um peso. Entendi. Claro que vai ajudar no convencimento do juiz, mas ele também, às vezes, até está convencido, mas ele precisa de provas. Perfeito. Porque às vezes ele fica numa situação difícil. E o advogado, o advogado criminalista, ele pode ajudar muito a pessoa, tanto que está respondendo na condição de réu, ou a pessoa que se sentiu atacada, a coletar essas provas possíveis. E às vezes não é muito difícil, porque em condomínio, principalmente, quando a gente está falando de ofensas, essas ofensas elas são repetitivas, porque existe uma característica também. O agressor no ambiente condominial, se ele não encontra resistência, ele tem uma tendência a crescer. Ele tem uma tendência a reiterar a agressão. Ele vai testando até o momento que ele vê a outra pessoa totalmente enfraquecida. Sim. Assim, porque a agressão, a violência, ela é uma linguagem que não deve ser aceita nunca. Sim. E se a pessoa está buscando essa linguagem... Muito interessante. Pois é, se a pessoa está buscando essa linguagem, se ela está agindo com violência, é porque ela não tem argumentos, ela não tem meios de agir com o direito. Então, assim, para mim isso já é uma fraqueza do agressor. Mas a gente tem que parar a agressão. Parar a agressão. E isso pode ser feito de muitas formas. Às vezes, não necessariamente precisa esperar a situação escalar para um processo penal. Correto. A gente pode trabalhar extrajudicialmente, fazendo uma notificação dura e que passe a mensagem. Porque se não houver reação, aí ele vai reiterar. E se isso for contra o síndico não pode demonstrar uma fraqueza. Até porque é ele o representante legal do condomínio. Claro. E isso faz parte da função dele, né? Então, é buscar essa assessoria para a gente organizar. Marcelo, eu queria
pedir para você pensar numa pergunta polêmica. Porque enquanto isso eu vou dar um recado pro pessoal de casa, Beleza. mas eu queria que você pensasse numa pergunta polêmica. Pode pensar para mim? Não, já tem uma Já polêmica. tem, já? Já tem uma polêmica. Então tudo bem. Deixa eu só dar um recado pro pessoal de casa. Você que está assistindo nosso programa hoje e que está curtindo o assunto, com essa simpatia e essa sumidade no assunto de tanto criminalista como condominialista, que é uma palavra que eu aprendi hoje, que existe advogado condominialista. Sim. Eu quero que você deixe um like nesse vídeo, porque é muito importante para nós deixar um like nesse vídeo. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo os contatos da doutora, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Caso Claro. queiram mandar um e-mail ou tirar algum tipo de dúvida com ela, vocês vão ter aqui na descrição desse vídeo os contatos tanto dela quanto de nossas empresas, que são nossas parceiras nesse empreendimento. Então, todo o episódio, ele é sempre patrocinado por um conjunto de empresas, e são empresas que nós confiamos muito e dedicamos toda a nossa atenção e como posso falar, nosso apreço Isso. pelo trabalho que elas fazem, porque são empresas que no dia a dia estão nos nossos condomínios, estão sendo parceiras E nossas faz maior diferença. e que fazem muita diferença. A gente não escolhe a dedo, né? Na verdade, nós temos o prazer de estar Sim. no meio das melhores empresas condominiais do mercado, e eles são nossos parceiros também nesse negócio aqui. Então, eu quero que vocês também deixem um like para eles e vamos continuar com a pergunta do Marcelo. Não deixe de deixar sua curtida. Vamos lá, Mas, Marcelão. antes de fazer a pergunta, a gente... A polêmica? Não. Vou fazer a polêmica. Ah, tá. Mas não podemos esquecer que você falou da palavra condominialista, isso? Condominialista. Dá até um trava-língua. Direito condominial. Condominialista. A Marisa é uma especialista na área criminal, mas também não podemos esquecer que ela é sócia de um grande escritório, né, de condominial aqui do Rio de Janeiro, que é a Arechavala, né, que é o escritório Arechavala, e onde também ela faz parte do Que Pacto participaram Societário. do Síndicos Síndicos Awards. Awards e ganharam. E ganharam o E Síndicos ganharam Awards. sim, os awards, E ganharam. Tá, só Um não abraço podemos, pra todo mundo Muito do Arechavala. orgulho aí. só não podemos esquecer disso, né? A sua pergunta foi muito pertinente, você fazendo a pergunta como o síndico deve se proteger, Perfeito. tá? Só que, né, como você sabe, né, como a doutora Marisa Adris, nós somos uma empresa síndica. E hoje, muitos condomínios onde nós assumimos, né, nós estamos fazendo a gestão, nós já entramos em condomínio que o síndico profissional, ele era um ditador, tá? Inclusive até alguns, o pessoal chegar a tirar todas as informações dos moradores, denunciar e deixar as pessoas sem informação. Outras, o síndico não passar informação para o conselho, fiscal, fala assim, eu gostaria de saber, você está achando que eu estou roubando? Eu vou entrar com um processo contra vocês. Né? Uma premissa básica, que é a prestação de conta. Outros, que exatamente ele vai minando aquele morador, porque sabe que aquele morador está questionando ele quer descredibilizar esse morador. Né? Então, a minha pergunta é exatamente essa. A gente tem como proteger o síndico. Mas, às vezes, o condômino, um conselho, fica vulnerável, não só como um síndico profissional, às vezes também um síndico morador, que ele conhece, já está ali há vários anos e tenta descredibilizar as outras pessoas ou deixar de passar uma informação. Como a gente também pode proteger os condôminos de mais gestões dentro de um condomínio? Então, é muito importante essa pergunta, e a gente também constantemente recebe no escritório grupos de condôminos nos levando essas questões. Pessoas que buscam conhecer documentos da gestão condominial mesmo, contratos, e que eles são negados. Para isso, mais uma vez, eu vou precisar reiterar que a assessoria jurídica é muito importante. Por quê? Porque as relações condominiais, elas são regidas. Existe legislação para isso. Existe o Código Civil e existe também a Convenção do Condomínio. Perfeito. E outras leis. E assim, tudo isso existe previsão, mas às vezes as pessoas não sabem, porque conselheiros ou condôminos não necessariamente têm esse conhecimento. São pessoas de boa vontade e que estão ali para colaborar e nem sempre está sendo aceito. Então, notificações, como a gente fala, a gente vai trazendo passo a passo, questionamentos para aquele síndico, até que num momento ele passa ou a nos responder ou a reagir de alguma forma. E a gente vai entender o tamanho da guerra que vai ser preciso lutar. Entendi. E muitas delas que acabam em destituição de síndico. Do síndico, né? Exatamente. Isso acontece sim, muita gente nem sabe que é possível, mas é possível. Agora,
é uma atitude também que precisa de assessoria jurídica. Sim. Porque, por exemplo, uma pergunta que eu recebo dia sim e outro também. Qual? Quantas pessoas precisam assinar para destituir o síndico? síndico? Aí a gente fala, um quarto. Um quarto de quê? De moradores ou de proprietários condôminos? De proprietários condôminos. E como é que eu vou saber? Adimplentes ou inadimplentes? Adimplentes ou inadimplentes. E como é que eu... Aí eu não posso mais continuar, senão eu vou começar a assessoria aqui. Aí liga para ela, marca uma consultoria. Então, é que não é simples. É uma ação complicada. Tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis e assembleias de destituição são sempre assembleias tensas e precisa realmente dessa assessoria. Uma coisa, acho que de repente, eu não sei nem se você tem esse conhecimento, né? A eleição do síndico hoje pode ser até 2 anos, podendo depois ser renovável. Mas a Assembleia Geral Ordinária para a prestação de conta, ela tem que ser anual. Entendi. Todo ano, o síndico, independente se o mandato dele for 1 ano ou 2 anos, ele tem que prestar Tem conta. que prestar conta. Às vezes tem síndico, 5, 10, 15, 20 anos, que não faz uma assembleia, uma GO para prestação de conta. Por que será? Né? Por isso que quando eu falo isso, né, não é só puxar porque eu sou síndico, né? Claro que eu quero me proteger. Aí o que a gente faz? Pede para os moradores entrar em contato com o Richard Guedes. Isso aí, para fazer auditoria. Auditoria. É verdade. Então, isso aí. faz uma auditoria condominial e descobre se está tudo ok. Porque quem não teme, né? Quem não deve, não teme. Então, assim, eu parto desse princípio. E a transparência não tem que também esperar chegar até a Assembleia. Se a pessoa já começa a questionar antes, o morador, eu gostaria de saber o contrato. Normalmente os contratos até na nossa empresa, ou ele já fica direto no drive do e-mail, que o conselho tem direito, ou no próprio aplicativo da administradora, isso muita gente não utiliza. As administradoras sérias, eles têm aplicativo e dentro do aplicativo tem um portal da transparência, onde você coloca convenção, coloca regimento interno. Inclusive, nós colocamos até as propostas. Quando a gente vai contratar qualquer empresa, a gente coloca as 3 propostas, 4 propostas ali dentro para as pessoas saberem, né? Quais empresas que nós estamos contratando. Só que, às vezes, o próprio síndico não quer passar essa informação. A gente sabe por quê. Doutora, dito isso, que foi muito legal o que o Marcelo falou, porque é verdade, eu queria que nós começássemos a dar alguns exemplos de coisas reais que são considerados crimes em condomínio. Podemos tentar? Podemos. Marcelo, tem algumas sugestões? Quem quer começar? Quer ser o Marcelo? Não, deixa a doutora, porque nosso seguro está em... Ou que geram dúvida. Não, pode ser tudo. Tudo. Vamos fazer de todos. Vamos falar tudo. Sim. Até porque eu também não sei todos. Eu posso ter dúvida de alguns se às vezes nem é crime. Então eu vou perguntar algumas coisas assim. Vamos lá. Então vamos lá? Pode ser a primeira. Então tá. Já que a gente discutiu antes, será que o job... O que é o job? Alguém explica aí o que é o job. E a gente entra. O job é uma pessoa que decidiu utilizar do seu próprio corpo como fonte de renda. Isso. Né? De uma forma sexual. Sim. Não é isso? Sim. E para isso ela recebe muitas vezes as pessoas dentro do apartamento dela para poder fazer essa prestação de serviço. Falei de uma forma educada, Eu doutora? acho que sim, Eu gostei que você falou uma pessoa, né? Isso, porque uma pessoa pode ser um homem ou pode ser uma mulher. E aí a gente entra numa seara, na parte condominial, que é o que nos interessa, e é muito importante a gente se afastar do juízo de valor que qualquer trabalho, a vida de qualquer pessoa tem e que não é um problema condominial, é uma questão individual, né? Assim como um homem ou uma mulher que recebe muita gente na sua unidade residencial, seja para pessoas diversas que visitam aquela unidade, ou seja, para anunciar o seu próprio corpo ou o seu próprio trabalho. A gente precisa entender primeiro qual é o impacto que isso tem na comunidade condominial. Entendi. Porque não é crime. Correto. Mas a prostituição em si, dela mesma não é crime. Não, isso não é crime. Mas crime é, de repente, aliciar outras pessoas ao ato de prostituição. A gente tem aí uma miríade de situações que levam a questões criminais, mas especificamente isso não. Só que assim, vou reiterar a questão do julgamento moral, porque
a gente sabe que no condomínio é uma comunidade de pessoas Certo. que chegam, cada uma, eu sempre brinco com a sua mochilinha cultural. Como Sim. aquela pessoa foi formada, qual foi a vida dela, de onde ela veio. E ela entra no condomínio com a sua visão. Só que o gestor, ele não pode ter uma visão moral. Sim. Ele tem que ter uma visão prática das questões. Então, assim, qual é o distúrbio que está havendo ou qual é a vulnerabilidade que está gerando Essa é a palavra, vulnerabilidade. a vulnerabilidade que está gerando esse tipo de atividade. E aí a gente vai dizer novamente, vamos ter que analisar o caso pontual. Sim. Assim, é uma pessoa que entra por dia, Sim. são 2 ou são 20? Que existe diferença Sim. nisso. Esse condomínio, ele trabalha com identificação facial? Sim. Não trabalha com identificação facial? Por quê? É fato que o condômino tem que ter o uso social da propriedade. E o uso para qual a propriedade, no caso o condomínio, se for residencial, ele foi programado para ser dessa maneira. Ele foi Sim. pensado assim todos os vizinhos compraram a unidade. Então, assim, é comercial, é misto, é residencial, tudo isso vai ser sopesado. Sim. E temos aí uma grande dificuldade, porque para qualquer circunstância, até para vulnerabilidade, vai existir a necessidade de provas. Sim. E como é que essas provas vão ser produzidas? Porque também é muito grave acusar uma pessoa ou uma unidade do cometimento, não só de algum crime, mas de um ato que esteja gerando qualquer distúrbio condominial, porque às vezes não é crime, mas é ato ilícito. Sim. Assim, depende do quê? Qual é o ato ilícito? O ato ilícito é um ilícito civil que pode gerar aí até mesmo indenização. Então, do ponto de vista civil. Então, assim, a gente precisa olhar com distanciamento moral. E é o que eu percebo que hoje é mais difícil quando os casos nos chegam. E a gente às vezes pergunta, mas por que isso? Aí as respostas são, não, porque não é legal. Mas assim... Eu tô pensando aqui que eu tava rindo sozinho aqui durante a conversa, porque eu me peguei em 1 segundo pensando como que se geraria a prova num caso como esse, né? Aí eu fiquei pensando que bota uma pessoa lá de fora da porta fazendo uma pesquisa de satisfação. Aí pergunta o que você achou do serviço da pessoa, aí vai gerar provas daquilo É dali. só entrar no Google Ads. Vai saber qual a classificação da pessoa. Mas eu vou falar exatamente disso. Eu vejo muita parte dessa parte da utilização, né, do seu apartamento, da sua propriedade para uso comercial, como o Airbnb. Como você vai provar que aquela pessoa também está fazendo Airbnb? O que normalmente a gente vê? Existem anúncios. Isso ali acaba sendo uma prova contra a pessoa. De repente, fala assim, trabalho de sábado e domingo, de 6 horas da manhã até 7 horas da noite. Você pega aquele print ali, você acaba criando uma prova contra aquela pessoa que está utilizando o seu apartamento, sua propriedade indevidamente. Então, eu vejo muito essa parte, quando está ligada a comercial. Mas a doutora Marisa Dreis falou uma palavra que eu achei assim, que é exatamente o meu pensamento como síndico, né? A vulnerabilidade, porque o direito de um não pode sobrepor sobre o direito de todos. E o uso individual, ele não pode prejudicar o uso coletivo. Sim. E aí a gente falou do Eu vejo mais job... essa parte da segurança, não na parte da utilização, né? Isso. A parte da segurança. Aquilo está trazendo algum malefício para o condomínio? Alguém Algum está risco? esquentando a cultura? Não, o pessoal não liga com isso. Então, Tá oferecendo risco aos moradores? está trazendo esse risco? Não está trazendo? Beleza, tranquilo. E É a difícil, gente né? existe também, a gente fala do job porque, assim, é Sim. uma gíria Porque foi que o a gente- primeiro. Foi o Porque foi o primeiro primeiro, item. Sim. mas assim, seria um item que, por envolver um julgamento moral, é interessante que a gente fale Sim. de fato, né? Mas existem outras atividades também, porque só o job. Sim. E a pessoa que exerce talvez a psicoterapia, Sim. ou a psicologia, ou o serviço de unhas, porque assim, mas só sobe senhora. Bem, gente, mas assim, existem, eu sempre digo, mas são só mulheres que sobem. Eu penso, olha, mas existe prisão feminina também, tá? Sim, exatamente. Assim, não são só homens que E nesse cometem caso, venda de crimes. produtos dentro de condomínio? Isso é a minha pergunta. Isso é exatamente Era isso. sua? Sobre o grupo de... No grupo de WhatsApp, né? Sobre as delícias do Desculpa, condomínio. Marcelo, eu fingi que eu não sabia que era a sua pergunta, porque a gente conversou antes, o pessoal de casa não sabe, mas eu roubei a sua pergunta, Marcelo. Então, mas essa pergunta, se a gente fala que o condomínio tem uma finalidade residencial e existem os grupos dentro do condomínio exatamente para venda,
né? Então, assim, mais uma interna, que eu digo assim, as pessoas não vêm de fora para comprar, que aquele grupo ali é de moradores. Assim, por mais que a gente saiba, né, que não é permitido, né, porque ali aquela finalidade é residencial, mas acredito que um regimento interno, as pessoas, os próprios moradores, eles trazendo aquilo ali para o seu dia a dia, eles colocando numa assembleia, eles autorizando. A senhora vê algum problema nisso? Eu acho bom que a gente falou que o programa era polêmico, Sim, né? É porque estamos com uma advogada aqui, uma doutora aqui, então a gente está se aproveitando, a gente está se da proteção dela. Então, eu penso que assim, a gente tem que fazer uma análise pontual de cada caso, porque o condomínio, ele é jurídico, Sim. mas ele é também político, estratégico e, acima de tudo, relacional. Exatamente. Assim, aí eu vou buscar algumas vivências que eu trago aí não só da polícia, Sim. mas também da minha experiência como antropóloga, que é a minha formação anterior. É mesmo. Isso. Então, assim, a gente tem que olhar um condomínio como um microcosmo, que o Wesley falou no início, onde existem relacionamentos. E esses relacionamentos, não necessariamente, eles conseguem se traduzir na letra da lei expressa. Sim. Então, assim, é importante que a gente entenda qual é a cultura daquele lugar, há quanto tempo aquela prática vem sendo aceita naquele âmbito social, porque em condomínio é sempre muito complicado a gente abrir exceção. Sim. Mas, por outro lado, a gente tem que, às vezes, ter uma regra que abrace a necessidade da comunidade, como um pequeno fornecimento de itens básicos uns para os outros, Sim. venda de revistinha, que não necessariamente forma uma forma de vida, a profissão da pessoa. Às Sim. vezes ela faz aquilo ali para agradar os condôminos, tem uma que olha o neném do outro, tem outro que fornece papinha, e coisas que fazem parte daquela comunidade. A depender do caso, isso pode ser levado para uma discussão em assembleia, e é sempre bom. Sim. E depois pode ser regrado, inclusive. Dependendo também do quanto aquilo ali expõe a vulnerabilidade do condomínio também, né? Exatamente. Porque a Se gente for falou o caso. de interno ou interno e externo, mas também tem que ver se aquilo que está sendo vendido ali dentro, se é uma coisa lícita ou ilícita. Opa, não, a ilícita não pode. Não é? Não, Porque ilícita fala assim, não pode. comercialização de alguma coisa. Isso tá, aí. ok. Então eu vendo entorpecente dentro da minha unidade. Não, aí Então, não vale. não, Aí aí não não pode. vale. Mas deixa eu... Sim, quer sim, falar pode. primeiro? Não, pode falar. Deixa eu só Eu trazer tenho um case muito maneiro também sobre esse assunto. Trazer uma questão que quando a gente fala que os casos têm que ser analisados muito pontualmente, se for o caso de regrar qualquer tipo de grupo de troca, esse tipo de coisa, tem que ter muito cuidado. Por quê? Em determinada circunstância, alguém vendia bolos Sim. caseiros, pedaços de bolo. Interessante. Do pedaço de bolo, chegou-se a um bolo inteiro. E do bolo inteiro chegou, que de tão Kit bom festa. que era, kit festa. E depois do kit festa, diversos profissionais de moto buscando bolos Sim. e kit festas para fornecimento externo. Então, assim, e daí até a entrada de um fogão industrial Sim. numa Meu unidade Deus. residencial, num condomínio. Então, assim... Já vi isso, tá? Pois é. Mas abrir Já vi a isso. possibilidade, essas exceções que se abrem, não acaba fugindo um pouco o controle? Pode, esses são os desafios do Sim. dia a dia da administração condominial e dos jurídicos que trabalham também, porque, assim, é complicado. Você tem que lembrar que a gente está lidando com uma comunidade de pessoas, que existe um pressuposto de isonomia no Sim. tratamento de todos eles, mas que, por outro lado, a gente também não pode sufocar a vontade de uma comunidade e colocar e organizar as coisas da maneira correta, assim, sem nenhum tipo de abuso ou prever qualquer tipo de abuso em convenção. Então, a melhor convenção coisa... não, em regulamento. Sim. E às vezes até em convenção, dependendo Sim, do sim. caso. Então, a melhor né? coisa é colocar a maior quantidade, mesmo que vá abrir exceções, que faça uma assembleia ou que mude alguma coisa, de forma que fique registrado aquilo que pode e aquilo Tem que um não regimento pode, né? interno. no dizendo- Dentro do regimento regimento interno. interno, estamos abrindo exceção para isso, mas isso só pode ir até aqui, isso não pode passar disso, A gente não pode receber motoboy. É que assim, a gente
gente não consegue colocar no regimento a exceção, mas a gente consegue colocar uma regra básica e aquilo que sair da regra básica sim. pode Trazer uma penalidade. trazer uma penalidade e ainda assim gerar uma questão, porque a própria penalidade ela precisa estar prevista em convenção. Sim. Mas com uma boa assessoria jurídica a gente consegue isso, porque nem todas as comunidades são assim tão complicadas, porque as pessoas precisam se relacionar. Isso é muito saudável que aconteça no ambiente condominial, não Sim. só porque convivem juntas, mas também porque, às vezes, até em situação de segurança aqui no nosso estado, já não sei se só no nosso estado, mas que ter alguns apoios, uma rede de apoio dentro do próprio condomínio, uma pessoa que more do lado, que possa olhar uma criança, isso é um negócio muito importante, é muito saudável também. Doutora, eu vou dar a palavra para Marcelo, que eu estou sentindo que ele está angustiado para falar alguma coisa polêmica. Não tem. Pior que eu tenho Não é? mesmo. Tem. Eu imaginei, eu conheço já você, vai lá. Então, a gente teve um evento de um grande amigo nosso, que é o Wagner Lessa. Ah, sim. Teve um evento chamado Vila Vila Day. Day. Né? E dentro do... Um abraço, Wagner. E aí, Wagner? E dentro desse evento dele, ele botou um rapaz para falar sobre o mercadinho dentro do condomínio. E engraçado que quando ele estava falando ali, que agora tem até espaço para vender comida para cachorro, para pet. Né? O assunto vai entrar exatamente nesse. Um grande síndico lá de São Paulo, assim, não precisa nem falar o nome, que é muito conhecido, se não me engano, mais de 280 condomínios. Mas não precisa falar o nome, não. O que aconteceu com esse cara? No condomínio onde ele mora, ele começou a perceber que tinha uma moradora que todo dia subia com 10 cachorros, subia, descia no elevador, às vezes ele queria entrar no elevador, não conseguia entrar porque tinha 10 cachorros ali dentro. Aí ele descobriu que essa moradora estava fazendo Dog Hero. Né? Aí o que aconteceu? Mas isso não pode, porque está fazendo um condomínio residencial para trabalhar atividades comerciais, e começou aquela guerra que ele fez. Vou fazer uma assembleia para proibir isso. Aí, quando ele abriu a assembleia, não demorou 2 minutos que ele começou a falar. Aí a pessoa levantou a mão e falou assim, você vai acabar também com o Airbnb? Aí ele, não, mas... Ele falou assim, entre o Airbnb e o Dog Hero, eu prefiro o cachorro do que gente. E acabou a assembleia com 5 minutos. Ainda bem que você não falou o nome do síndico. Não, mas por quê? Era uma coisa que estava começando naquele momento ali, e o Dog Hero, e estava trazendo cachorro de fora, não era só de dentro do condomínio, era só de fora. Posso comentar? Pode, sim. Tudo o que eu volto a dizer, a pontualidade da análise de cada caso concreto, né? Porque ao pensar em cachorro, a gente pode pensar em muitas variáveis, né? Se a presença de muitos cachorros ao mesmo tempo seria como se fosse um barulho, porque uma coisa é 1 ou 2 cachorros, outra são 10 cachorros. Assim, se está gerando incômodo. Se está gerando incômodo para os demais, se o odor desses animais, eles deixam rastros, ou se são animais tratados, porque essa questão do julgamento moral, isso atrapalha muito. Ou a minha opinião, assim, a sua opinião não interessa. Mas sabe o que eu tô achando? Assim, pela nossa experiência, as pessoas estão tendo mais tolerância com pet do que propriamente com gente. Se um cachorro estiver pulando, não estão nem aí. Agora, se uma mulher sair de manhã para trabalhar com um sapato alto e começa, não, porque ela sai 5 horas da manhã com um sapato alto, está me atrapalhando. Agora o cachorro pode fazer o que quiser, pode latir, não, coitado, tadinho do cachorro. Assim, é muito engraçado isso. Porque você sabe agora... que eu sou a favor dos pets, então vou falar tadinho do cachorro, né? Então, eu não tinha, né? Eu não tinha cachorro dentro de casa, mas agora o Troy faz tudo lá e tá tudo tranquilo. E você fala tadinho do Troy. Tadinho do Troy, deixa o Troy, tadinho dele, deixa ele pular aqui à vontade. Então, assim, hoje, pelo que eu estou vendo no condomínio, as pessoas estão tendo mais tolerância com pet do que propriamente com as pessoas. Pois é, esse assunto de pet, assim, é um assunto que me alcança muito, até porque eu perdi o meu apartamento para 2 pets, né? A Chanel e a Kitty. Não mando mais nada lá dentro. Elas é que sabem tudo, enfim. É uma paixão, é um amor, assim, muito diferente, né? Verdade. Mas ontem mesmo, também estava lá no evento da Centro Imóveis. Sim.
E nos chegou ali uma consulta de um determinado síndico que não queria que a moradora descesse com o cachorrinho pelo elevador. O problema é que só tem um elevador. Sim. Então, assim, ele queria imputar a essa pessoa que descesse com o animal no colo. Isso não tem, isso não se sustenta em lugar nenhum. Pois é, e não. as leis que tem para cachorro hoje, que é para pet, que é... Assim, tá muito pesado. Detalhe, estava no regimento, tá? Sim. Estava no regimento que o cachorro não poderia usar o elevador. Então, assim, agora você vê, é uma cláusula nula. É uma cláusula nula, porque vai fazer o quê? Vai obrigar? Larga o cachorro lá em cima, manda descer de escada e você desce o elevador. Exatamente. E para piorar, nessa circunstância, a gente ainda teve uma outra pessoa, cujo o dono do cachorrinho era uma pessoa com deficiência. E ele precisava descer de elevador, mas ainda que não fosse, não pode restringir ou obrigar maltratar animais é crime. Vai estar maltratando o animal e o dono junto, né? Sim. Porque assim, isso é uma questão também que a gente precisa falar. É sempre a história, não é o eu acho, a minha percepção. Vamos ver o que diz a legislação e o que deseja a nossa comunidade condominial. Correto. Doutora, antes um pouquinho da gente começar o episódio, nosso grande amigo, o doutor Eric Magalhães, esteve aqui com a gente aqui e ele falou de um caso recente de uma moradora que estava sendo acusada de usar maconha, né, e incomodar os vizinhos com o cheiro da maconha dentro da sua unidade imobiliária, dentro do seu imóvel, dentro do seu apartamento. Isso é considerado um crime? Não é? O que pode ser considerado, o que não pode, nesse caso? Ou a senhora prefere não dar opinião porque é muito complexo? Até porque nesse caso, né, foi até... Eu tô dando a chance dela invocar a quinta emenda. Só para complementar, essa utilização era com prescrição médica. Ah, rapaz, isso aí era a segunda parte. A segunda parte? Eu ia deixar ela falar primeiro do uso, porque você tem. estragou a brincadeira. Não, mas porque tem o outro lado também. Assim, a gente está recebendo muitas reclamações hoje dentro do condomínio em utilização de entorpecente. Né? Tanto em área comum quanto a área privativa do seu apartamento. O que a senhora considera sobre isso? É que assim, a gente não está liberado. O Brasil nosso país não considera a utilização de qualquer tipo de entorpecente como normal, como legal, não há legalidade para isso. Mas, obviamente, no caso que a gente está falando da maconha, hoje já existe, que é muito específico, né? Já existe aí o consumo por receita médica, por orientação, mas eu até gostaria de não falar especificamente de que droga, mas vamos voltar de novo na questão moral. Assim, como é que a gente imagina que seja, entre aspas, a maconha? Porque ela exala um odor específico, especificamente. Mas e se forem outras drogas? Lícito, obviamente, não vai ser lícito. Mas em alguns casos, e eu não tenho conhecimento específico sobre a maconha medicinal, como é que ela é consumida ou não. Mas eu tenho uma certeza, que fazer uma acusação de utilização de substância ilícita sem a certeza é causa de dano moral. Nossa. Porque o dano moral, o condomínio não tem dano moral, mas o morador tem. Sim. E quando ele é acusado de fazer uso, porque o problema não é a droga, é a representação social que a droga tem. Então, assim, fulano, entre aspas, usa droga. Pode até ser um adicto, pode ser, mas quando isso é trazido a público, a gente vai voltar lá na difamação. O que está se atribuindo a essa pessoa? Quase que uma posição de marginal ou de alguém que está ali fazendo um consumo em detrimento de um condomínio saudável, esse tipo de coisa. Fazer uma acusação dessa. E isso não ainda, até que não seja verdade, isso não se sustentar, vai pagar dano moral. E digo, já estive procurando, já encontrei algumas decisões dos tribunais superiores imputando o pagamento de dano moral. Todos os do condomínio vão pagar por aquela acusação que foi feita àquela unidade. Mas eu senti cheiro. Pois mas nariz não é prova. Nariz não é prova. Então, resumindo, se uma pessoa acusar a outra, ou um vizinho, que ele está usando maconha dentro da sua unidade, ela tem que ter muita certeza daquilo dali, porque senão ela pode ser processada
Ou o condomínio pode ser processado como difamação. Exatamente. Porque ela não, tá... como difamação, sim, e talvez outros crimes, como calúnia, aí vai Principalmente depender porque você está do caso. acusando a honra É porque você da está pessoa. atribuindo... A uma atividade, além de ser criminosa, porque ela não é legalizada. Exatamente. Aí eu não gostaria de me deter especificamente a conduta que vai ser. Mas uma conduta que acusar uma pessoa de uso de drogas em geral traz para ela uma consequência muito grave, né? Agora... o odor que gera, e eu não estou dizendo odor, pode ser cachimbo. Eu convivi durante muitos anos. Tinha pessoas que tem condomínio nosso que tinha uma pessoa que era acumuladora, que o cheiro é forte. Chegava lá embaixo na portaria. Incenso. Assim, tem incenso até que eu gosto. Agora, tem incenso que eu não vou chegar perto do meu apartamento, tem um cheiro muito forte de incenso, que aquele ali me faz passar mal. Incenso. E não é entorpecente. Não é entorpecente. Tem o defumador que existe, o odor do defumador e a representação religiosa do defumador, que algumas pessoas também não lidam bem com aquilo, mas aí a gente vai ter que se deter especificamente ao cheiro exalado, ao odor exalado daqueles produtos. Então, assim, a gente pode atacar, nesse caso, se for o caso, né, da perturbação do sossego daquela comunidade. E não é um apartamento, 2 apartamentos, até porque é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? O barulho ou o odor. Depende, porque assim, isso é um problema condominial quando isso ataca a comunidade condominial em geral. Ou um problema entre vizinhos. Até porque a percepção do odor, como a percepção do barulho, ela é específica. Tem gente que ouve tudo, tem gente que não ouve nada, né? Então, assim... Ficou bem claro. Só complementando, assim, teve um condomínio nosso que eu recebi uma informação que tinha um morador, falou exatamente o apartamento, que estava utilizando o uso entorpecente maconha. E depois eu acabei indo lá e o cara, quando deu bom dia, eu já sabia até quem era a pessoa. Só no bom dia eu já sabia que era o cara. Só que assim, você acusar, que a doutora estava falando, o que eu fiz? Eu fiz um informativo para todos os moradores, informando que estava dentro do condomínio, estava tendo um cheiro muito forte de entorpecente e que estava atrapalhando a vida dos outros moradores, que caso queira utilizar, que não utilizasse dentro de casa, que não sei o quê, para não trazer um problema para o condomínio. E eu passei para isso para todos. Por quê? Para não se passar exatamente para aquela pessoa que eu sabia quem era, e depois falar assim, mas eu nunca usei, e depois o cara vinha com uma prova contra, e depois de entrar com um processo contra o condomínio. Então, eu preferi trazer um comunicado para todos, e ele recebeu também, né, sabendo que foi ele, que eu não quis direcionar, mas que todos estavam cientes que eu também fiz algo, porque também quando você recebe um e-mail informando o que estava acontecendo e você também não toma nenhuma atitude, os outros condomínios falam assim, para que então existe síndico? Então a gente tem que trazer essa informação. Então, normalmente, quando eu vejo algo que vai trazer algum problema, eu faço um informativo para todos os moradores. Nesse caso, então, a gente pode determinar como um resumo geral o crime no condomínio, muito mais quando ele deixa de só atrapalhar aquilo, só ser uma atividade sua para colocar outras pessoas em uma situação de desconforto. Por exemplo... a gente falou sobre o job. O job não é problema desde que aquilo ali não coloque as pessoas, os moradores, em risco. O uso do entorpecente. Ele não vai ser um problema se for dentro da casa dele, senão o cheiro não começar a atrapalhar outras pessoas ou o condomínio como um todo. Porque senão aquilo dali pode ser... A atividade dele pode nem ser a maconha, pode ser o defumador, o incenso, essas coisas. Mas vai estar desagradando o condomínio como um todo, generalizando. Ele está deixando de ser só uma atividade pessoal para invadir o direito dos outros, é isso? Basicamente sim, porque é o próprio conceito do direito penal. O direito penal é um direito público, né? Então, quando a gente fala que é um direito público, é porque ele ataca valores públicos. Então, assim, normalmente isso, a gente está falando de fé, de direito, a vida, a segurança, a liberdade, a confiança, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que também existem as ações penais privadas, que é, no caso, a injúria, a calúnia, a difamação, que não atacam, às vezes, a comunidade toda, mas que acontecem entre pessoas, né? Agora, qualquer desconforto nesse sentido é sempre interessante que seja levado para a consultoria jurídica. E, às vezes, a consultoria jurídica, né? Ela é cível, mas quando ela perceber que o assunto não é cível, ela também vai encaminhar
para a questão criminal, que Sim. pode ser, às vezes pode ser um crime que está acontecendo ou que vai acontecer. A gente falou de tantos aqui e não mencionou um outro que é muito importante, que é a violência doméstica e que está muito presente. Sim. Desculpa, eu sei que talvez a gente esteja... Não. Não. É que eu vou realmente precisar... É bom você falar falar sobre isso, falar sobre a violência doméstica. Assim, ela precisa ser combatida, precisa ser enfrentada. E sempre que me perguntam o que eu faço no caso de violência doméstica, eu escutei gritos, etc. Age de maneira a parar essa agressão. Mas como assim? Porque não interessa... Não, eu filmei, eu gravei... Tá, mas aí a vítima morreu? Ou a vítima ficou com lesões para a vida toda? Não. É assim, tá escutando, tá achando que tá existindo a violência doméstica? Chama testemunhas, liga para o seu vizinho, para o síndico, para o porteiro, toca o interfone para lá, avisa, dá publicidade ao fato. Porque o agressor doméstico é, acima de tudo, um covarde. Ele chegou em casa... Ele passou, às vezes, pelo transporte público, Não bateu em ninguém. Não bateu em ninguém. Ele pagou a conta que o garçom deu para ele errada. Ainda sob efeito de álcool, não bateu no garçom, mas aí chegou em casa. Passou na portaria, não implicou com o porteiro. Chegou em casa e resolveu bater na mulher e depois disse que é porque estava embriagado. Assim, isso não pode ser aceito socialmente, muito menos dentro do nosso condomínio. Mas a gente sabe que isso acontece na sociedade. Se acontece na sociedade, vai acontecer no nosso condomínio. Então, situação flagrante. Nossa dica. Não se arrisca se você achar que você vai correr algum risco ali, óbvio, né? Mas pode tocar um interfone. Se tiver um megafone, dizer, nós estamos ouvindo, essa pessoa vai parar, porque tudo que ele não quer é a publicidade. É ser descoberto. Pega as câmeras, no dia seguinte, faz todo o percurso daquela pessoa, vê como é que saiu. E eu vou te falar, a gente tem muitos casos desse, sempre deixa rastro. E lembrando que a omissão é um crime. A omissão também. Né? Também, claro. Se não agir, não existe mais história de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Mete sim. Tem que tomar uma atitude, tem que fazer uma coisa, porque você vai estar salvando muitas vezes a vida de uma pessoa. Exatamente. Uma dúvida que muitos síndicos me perguntam, né, me trazem. Mas e se eu levar... Se assim, a gente conseguiu dominar a situação naquele momento, não aconteceu nada, chamou o 190, e chegou lá o 190 disse, a mulher falou que não estava sendo agredida. Normal, tá? Claro que ela vai falar que não está sendo agredida, porque quando fechar a porta, vai ter que dormir com aquele cara. Exatamente. Então, assim, isso é comum, mas isso aconteceu uma vez, duas, três, ele vai ter que relatar. Nós temos uma lei muito recente agora, no mês de abril, que obriga a relatar, mais uma vez. Sim. Oriento que chame uma assessoria jurídica criminal para fazer esse relato, para apresentar na delegacia. E às vezes, mas e se não for verdade? E se ela negar? A lei fala em indícios, em suspeitas. Não fala em certeza. Até porque certeza, quem vai saber é o próprio judiciário quando estiver coletando essas provas. E, eu não posso ser processado por denunciação caluniosa? Não. Porque a denunciação caluniosa é uma conduta criminal que necessita do dolo de caluniar. A vontade de impor a outra... Você fez isso ali porque você tinha um benefício sobre aquilo dali. Não precisa ter um benefício. Criar um malefício ao outro também. Criar um malefício ao outro. Então, assim, não era essa circunstância. Por isso que na hora que eu falei, vamos buscar outras pessoas que tenham escutado os barulhos, colocar as provas digitais, no caso, as filmagens, a chamada da polícia, a chegada da polícia, as fotos, para dizer assim, olha, eu tenho toda a condição de imaginar que está acontecendo um crime ou que aconteceu aqui um crime de violência doméstica e eu estou denunciando. Evidentemente, não se vai fazer isso sem nenhum tipo de indício, porque realmente, mas não tenham medo, síndicos, que não serão processados por denunciação. Marcelo, eu acho que a gente já falou bastante assunto, então eu quero agora ser menos polêmico. Não, mas eu acho que a gente falou vários assuntos, mas tem um que a gente não falou que eu acho que é primordial. Calma aí, não fala agora não. Não vou falar agora não. Eu quero falar sobre dois assuntos que não são nada polêmicos. Sim. E eu quero falar sobre liberdade religiosa dentro de condomínio. Opa! Não é nada polêmico. Sim, não, nada. Liberdade religiosa dentro de condomínio. E risco que as pessoas têm em discriminação contra pessoas homoafetivas.
Nenhum dos dois são polêmicos. Nenhum. São. Não, só coisa fácil. Tá, então vamos falar sobre esses dois. E você tem mais um depois? Tem, assim, mas que pode entrar também nessa Então terceira você vai fazer a pergunta dentro desses daí. O que acontece? Também, exatamente, brigas entre moradores. Perseguição que pode entrar também, de repente, através de uma perseguição. Porque a gente já falou sobre perseguição contra síndico, de morador contra síndico, de síndico com morador. E de morador com morador também, através de um preconceito. Novo episódio só disso. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa sempre fala assim, cara, mas a pessoa está me perseguindo, o que eu devo fazer? Eu vou vou na delegacia, faço um BO, procuro um advogado criminalista. Qual o conselho que a senhora também dá para essas pessoas, né? Através do LGBT ou através de raça mesmo? O que essas pessoas podem fazer para se proteger? Discriminação e preconceito. Isso. Então, preconceito é uma ideia que se tem a partir de vivências individuais, mas que não são comprovadas. São ideias preconceituadas sem uma análise crítica anterior. Isso, de alguma maneira, todos nós carregamos. Isso não existe porque todos nós temos essa vivência. E isso aí é voltado para todas as áreas humanas, não só pessoas, como com objetos, lugares, histórias, comidas, viagens. E é importante sempre a gente dizer que é uma palavra que tem um tom negativo, exatamente porque pressupõe que não houve uma análise para aquele conceito. Então, é sempre um conceito frágil, por isso ele é um preconceito. Sim. A discriminação é o ato de separar após o julgamento preconceituoso. Então, você vai tirar oportunidades de pessoas, você vai afastar pessoas. Se for coisa, se for viagem, se for objetos, não tem problema porque são inanimados. Mas a partir do momento em que alguém, a partir dos seus próprios preconceitos, discrimina, aí sim ela está cometendo um crime. Porque ninguém merece ser discriminado na sociedade pelo julgamento de outrem. Então, o preconceito não é um crime e a discriminação sim é o crime? Bom, na verdade, assim, a gente não pode dizer juridicamente que o preconceito não é porque esses... Não verbalizado, pelo menos. Preconceito todo mundo tem de alguma coisa, mas se você não verbalizar aquilo dali... Não só, porque às vezes não é só não verbalizar, é não agir de maneira discriminatória, né? Sim. Então, assim, é muito importante que que só chega a público, né? Só gera prejuízo quando o agir discriminatório ele toma espaço na sociedade. E esse agir discriminatório pode ser ignorar uma pessoa, assim, não está fazendo nada, mas não ignorou, mas ignorou alguém. Então, são formas pelas quais o preconceito aparece na sociedade e causa dor para muita gente. Então, isso não é legal. Então, quando a gente fala assim, o preconceito não é crime, a gente desvela, vai simplifica muito... Demais, simplifica demais conceitos que na sociedade ainda são complicados, né? Então, ainda é um tabu, é uma realidade brasileira, o preconceito, mas eu entendi claramente quando a senhora diz que o preconceito em si, ele não é um ato criminoso. O ato criminoso é a discriminação pelo preconceito gerado. Exato. Então você cria o preconceito tem. e aí você discrimina a pessoa. No ato de discriminação, aí é um crime. É um crime, claro. Perfeito, é um crime. E essa discriminação, ela pode acontecer por omissão, como eu acabei de falar. Isso é muito importante. Por omissão, por gestos, e a gente aí está falando de um grupo muito grande de pessoas, né? Assim, enfim. Minorias e maiorias, às vezes. E maiorias que são historicamente vulnerabilizadas, entendi, né? Assim, entendi. Grupos como mulheres sofrem, assim, não, seria capaz de listar vários de aqui, feminicídios né? até qualquer ato discriminatório contra a mulher dentro de uma vaga de emprego. Isso aí, a gente tem muitos grupos e um dia acho que a gente pode fazer um programa só sobre isso e sobre todos esses grupos, né? Porque a gente precisa falar. Aliás, eu acho que está sendo muito legal vocês estarem trazendo esse assunto agora, porque o primeiro grande ato em busca de uma cidadania, de uma sociedade mais justa, é falar sobre aquilo que incomoda, falar sobre aquilo que não é falado de maneira responsável com especialistas. Eu acho que a gente pode pensar num programa aí sobre isso. Até deixar um recado pro pessoal de casa, pro síndico, pros moradores, que
o seu ato discriminatório, o seu ato preconceituoso que leva à discriminação, ele não é para ser visto só como um crime ao outro. Ele é um crime à população em geral, porque nenhuma raça, nenhuma crença, nenhuma opção sexual, deve ser discriminado em hipótese alguma. Exatamente. Você tem que ter respeito ao outro e amar o próximo assim como você quer que seja amado. Então, Sim. em hipótese alguma, a gente pode pensar que a discriminação é uma coisa normal. Exatamente. E mais um ponto que você falou aí sobre os condomínios é o assédio moral. Ele vem por várias formas, mas ele também pode vir por uma forma preconceituosa, que vai caracterizar crime ou não. Mas o morador que age contra os funcionários do condomínio, sejam esses funcionários ou terceirizados, ele também está cometendo esse assédio. Por quê? Porque entende a legislação que existe um grau de hierarquia entre o morador De subordinação, né? e o funcionário Sim. do condomínio. E já existe pagamento de dano moral por esse tipo de atividade. Então tome muito cuidado como fala com o seu colaborador do condomínio. Exatamente. Aquele morador que entende, que vem de uma ideia hierarquizada, né, que eu vou precisar citar aqui o antropólogo e sociólogo Roberto da Mata. Sim. Já nos trouxe num texto muito bacana sobre que se chama Cidadania, e ele dizia: você sabe com quem está falando? O que essa frase quer dizer? Inicialmente, ela quer submeter o outro. Eu não sei nem o que ela quer dizer, mas ela quer submeter a outra pessoa, mostrar uma superioridade. Isso acontece com os condôminos, mas acontece muito em assembleia também. Sim. Já escutei. Eu sou procurador. E, assim... Sim. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer só que é procurador e que, inclusive, era mentira no dia, né? Porque normalmente são pessoas muito bem preparadas e que não fariam isso, né? Mas trazer uma autoridade de outra área do conhecimento humano para submeter, ou como fazem às vezes com o síndico, eu pago o seu salário. O que isso quer dizer exatamente, né? Então, a gente tem aí uma quantidade de tipos de assédio. Obviamente, nem todos têm a representatividade jurídica específica, né? Sim. Mas são também, acima de tudo, questões que trazem dor ao outro. E a gente tem que evitar e tem que rechaçar isso no condomínio de todas as maneiras. Isso está muito latente agora, chegando o dia do orgulho, né? Que é LGBTQIAPN+. Ó, decorei. Mas, de qualquer forma, mostra que tem que tratar todos da mesma forma, do mesmo jeito, e tomar muito cuidado, porque não só você está atingindo o outro, como você corre um risco muito grande com que a forma que você vai falar com o outro não vire um processo contra você e contra o seu condomínio. Exatamente, a forma e a dor que se vai causar a outra pessoa, né? Dentro dos crimes que a gente vê e que são cometidos no âmbito da homoafetividade, sempre relatando, estavam sentados ou de mãos dadas, bem na praça. Bom, mas onde é que está o crime aí? Mas estava na praça, tem criança. Passou de mão dada pelo corredor na frente da minha porta. Infelizmente, é incrível, mas isso ainda acontece. E nesse caso... isso sendo levado ao síndico, e às vezes acontece por parte do colaborador do condomínio. Isso vai precisar de uma providência do síndico mesmo, uma advertência, um pedido de desculpas formal, porque a gente não pode suportar como menor. E aí eu vou chegar aqui na questão religiosa também, que não tem papo fácil aqui, né, gente? O programa foi que você vai ser assim com todo mundo. Não, é porque gostamos muito da senhora. Muito obrigada. A gente está aproveitando, né? A gente está aproveitando esse tema. É interessante porque religião é dogma, né? Sim. É o religare de cada dimensão da religião traz, e a gente tem que respeitar isso. Mas exatamente porque a gente tem que respeitar que a religião, ela deve ser exercida em contexto próprio. Sim. Dentro da sua unidade residencial, se isso não atrapalhar os demais, mas nós já tivemos casos em que, em áreas públicas, em áreas de convívio público, existia manifestação religiosa. Sim. E em determinadas religiões,
a questão da homoafetividade é mais ou menos aceita, e a gente não está aqui Sim. para discutir isso, mas é muito desagradável que alguém esteja do lado passando na piscina e escute que a sua orientação, ou que a sua origem, ou que a sua religião, ela vai ser atacada. Sim. Isso a gente não pode permitir. Então, Isso também é um ato discriminatório, né? também é um ato, claro. É um ato. É assim, aí a gente vai chegar numa discussão difícil, porque qual seria mais. Imagina que existam ali pessoas que escutem e que vão pensar sobre aquilo do ponto de vista religioso, de uma religião que não é a sua. Então, a nossa orientação, inclusive, em algumas convenções já existe previsão para isso, de que o culto religioso não seja permitido nas áreas comuns dos condomínios, exatamente. De nenhuma religião. Não, de nenhuma religião. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, porque a religião X tem uma manifestação religiosa um pouco mais exagerada. A religião Y, a pessoa só está ali sentada numa mesa conversando com as outras pessoas. Mas, na verdade, é uma manifestação religiosa. Claro. E por ser uma manifestação religiosa, não deve ser feito em ambiente público, não, a não ser que seja um ambiente propício a isso. Exatamente. Assim, cada religião a gente tem que respeitar. Ela é dogmática, ela não é para ser discutida. É parecido com decisão judicial, né? Assim, não é para discutir. Sim. É para a gente aceitar, cada um tem a sua e a manifestação dela não pode. Ela saiu pela tangente nessa resposta. Doutora. Brincadeira, doutora. Mas, na verdade, eu gostei da resposta, achei interessante. É porque eu já vi casos das pessoas, por exemplo, estarem trajadas, indo para uma manifestação religiosa e voltando, e serem barradas de entrar ou sair do condomínio. Não, aí não. Entendeu? Porque estava vestido de tal jeito e aí não pode entrar no condomínio com essa roupa. Não. Porque aí existe uma diferença entre o agir individual e o agir fático que atrapalha o condomínio. Então, vamos pensar no carnaval. A questão antropológica é uma questão muito comparativa, né? Porque a gente se entende através dos outros, da nossa própria sociedade. Perfeito. Então, e no carnaval? Não vai poder descer, ou a pessoa vai passar por um julgamento moral do tipo de fantasia. Sim. E quando a gente fala daqueles blocos onde os homens se vestem de mulher, também não pode? E a ala das baianas. E a ala das baianas. E se alguém for passista de escola de samba? E a criança fantasiada? E aí a gente está comparando, mas fantasia não é traje religioso. Não é traje religioso, fantasia, mas traz uma interpretação a partir daquilo que se vê. Perfeito. Então, assim, a gente precisa respeitar e não tem nada dessa história de barrar. Diferente se a pessoa decidir colocar em prática. Até que o direito de ir e vir isso aí é constitucional. É um traje religioso, ok. E se a pessoa estiver indo para uma feira cultural da escola ou da faculdade e que esteja representando alguma coisa ali, a pessoa não é nem da religião, mas a pessoa está vestida porque está indo representar alguma atividade ali naquele momento, e aí você está sendo preconceituoso com ela. Então... Olha, pois é. Eu estou aqui me controlando, mas eu vou ter que falar. Pode falar, por favor. Estamos aqui para isso. É que o condomínio, ele traz duas realidades que existem muito dentro da própria noção de cidadania. Sim. Qual é a noção de cidadania? É a noção do indivíduo, do individualismo e de leis, e da existência de leis que alcançam a todos. Como é que a gente faz essa composição entre o indivíduo, os direitos individuais e essas leis que alcançam a todos? A gente tem países onde basicamente existem outras origens culturais, onde essa questão do indivíduo ela é extremamente protegida, que a pessoa tem sim os seus direitos. Mas qual é o limite que o exercício desses direitos ataca os demais? E como é que a gente vai exercer a cidadania dentro disso? Então, é exatamente a partir da sua estrutura legal e da forma como a gente vai aceitar. Por quê? Porque a sociedade ela é relacional. A gente não pode sair disso. Então, como é que a gente compõe indivíduo e tratamento isonômico e igualitário dentro de uma sociedade relacional? É verdade. E essa sociedade relacional, ela vai ter também gente que se coloca de uma maneira
mais intensa, que tem maior poder econômico, outros que têm menor poder econômico, uns que têm maior poder de argumentação, outros que têm menor Perfeito. poder Sim. de argumentação, e eu quero saber quem vai ganhar essa guerra. É. E aí entra, você sabe com quem está falando. Uhum. Assim, quem é você para proibir a minha manifestação religiosa e quem é você para proibir a minha roupa de entrar e sair? E a gente tem que ter muita clareza na hora que nós vamos pensar sobre isso. Então, o afastamento do julgamento moral, seja relativo a sexo, a orientação sexual, a religião, a questões ligadas a gênero, a casamentos, isso aí tem que ficar tudo no plano individual e a gente agir no condomínio da maneira mais isonômica, isenta e neutra possível. Perfeito. Quando falou de julgamento moral, me veio uma coisa que nós conversamos aqui um pouco atrás, voltando lá na história do Job, que não deixe tomar cuidado para não ser um julgamento moral, né? Que aí falamos que a pessoa, que não generalizei, nem tornei homem nem mulher. E se aquilo ali oferece risco para qualquer um. Sim. Então, calma aí, vamos pensar. Se for uma pessoa, um homem, que sai todos os dias pra balada e todo dia volta com uma mulher diferente. Exatamente. Não oferece o mesmo risco? Pois é, oferece risco então, também. Então, não é porque é uma mulher que tá fazendo sua atividade lá, remunerada, que ela decidiu fazer, que pode ser julgada por ser uma mulher fazendo aquilo. Porque poderia ser qualquer pessoa. Exatamente. Então, volta agora ao setor discriminativo, né? Que também é uma discriminação contra a mulher. Claro que é uma discriminação, Sim. assim, e isso está presente historicamente, todos nós, toda a nossa geração, eu mais, né? Porque eu já cheguei ao mundo há mais tempo. Não, pouquinho. Tenho certeza que foi muito pouco. Assim, nós fomos todos criados, porque a sociedade, ela não é estanque. Ela passa por movimentos, e o condomínio também é vivo, né? É verdade. E esses movimentos, mais uma vez, o que está lá fora também está dentro do nosso condomínio, e nós fomos acostumados por informações externas a considerar, a formar preconceitos sem sequer sabermos que esses preconceitos estavam sendo formados. E quando eu dei aula há muito tempo de direitos humanos na polícia, né? Que alguém já devia estar desconfiado disso. Não, daqui a pouco eu vou terminar perguntando sobre isso. Mas a gente nota que algumas pessoas, quando trazemos assuntos polêmicos, dizem assim: eu nunca parei para pensar sobre isso, eu nunca parei para refletir sobre isso. E eu acho interessante, porque é uma declaração talvez de humildade, mas de abertura, né? Sim. E a pessoa parar para pensar sobre aquilo ali. Bom, mas agora eu esqueci o que eu ia terminar. Eu esqueci aqui o que eu ia falar. Não, mas tem importância. Olha só, isso que a senhora falou foi interessante, porque mostra que a pessoa teve humildade de demonstrar que o preconceito que ela tem sobre qualquer tema, que é o conceito prévio de uma coisa, ele pode estar errado e que ela pode parar para pensar e enxergar por um outro ponto de vista, por uma semiótica, Isso. que vai dar uma outra perspectiva daquele assunto, né? Exatamente. Então, Marcelo, eu queria te pedir um favor. Isso, fala. Eu queria te pedir um favor pra gente deixar o assunto de brigas entre condôminos para um Sim, próximo não. episódio. Não, mas acaba sendo... Porque não, mas eu acho que vale a pena fazer um só sobre Sim. briga. Se o pessoal de casa gostar da ideia de fazer um episódio sobre brigas entre condôminos, nós podemos fazer um episódio só Sim, sobre sim. isso. O que você acha? Pode ser. Pode sem ser? Problema, sem problema. E Doutora, aproveita e traz uns cases em maneiro também. vamos fazer uma seleção de cases pra Isso, falar o que pra pode falar o que acontecer. poderia ser feito, Então é. tá. Eu queria terminar nosso programa fazendo duas perguntas que são emblemáticas do nosso programa Sim. ultimamente. A primeira queremos saber quem é a Marisa Adrez, atrás do doutora Marisa Adrez. Se tem uma curiosidade pra contar, se tem um pouco... Me fala um pouco sobre você, não a doutora agora, nem a senhora. Você, a Marisa. Bom, é até difícil porque eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que Mas quase... desvincula um pouco agora, vai. Tá Tenta bom, falar um pouco sobre então, você. Eu sou uma pessoa muito alegre, Nota-se. muito animada, apaixonada pela vida e pela justiça. Eu posso contar um caso que aconteceu Deve. na minha vida? Eu vou Deve. ter que me controlar um pouco para não chorar. Não, pelo contrário, gente. à Mas vontade. é uma O problema forma... é seu chorar também. Então vamos lá. É uma forma também de eu homenagear a minha mãe, que já está falecida, mas que deixou e plantou, talvez em mim, essa semente da justiça. E é o seguinte: quando eu tinha ali por uns 7 anos de idade, eu cheguei em casa com um papelzinho que dizia que a minha escola ia eleger a rainha da escola. E sem que eu entendesse muito, a minha mãe ficou muito nervosa.
E ela ficou lá dizendo que eu não ia, e eu, muito nova, né, peguei um pouco da discussão, mas não entendi direito o que era. E isso era logo no início do ano letivo. E vi uma discussão com meu pai, e a minha mãe dizia, ela não vai, ela não vai. E o meu pai dizendo que eu iria, tinha que levar um prato de doces. E eu não entendia muito o que era. Mas o meu pai insistiu muito e eu só escutei uma frase, que se o mundo for injusto, ela vai ter que aprender a conviver com essa injustiça também. Meu pai providenciou o prato de doces e fui eu para a escola no dia da eleição da rainha. E, como vocês estão vendo, eu sou uma pessoa muito baixinha e toda criança muito pequenininha, ela acaba sendo muito festejada. E eu cheguei da escola com uma coroa, feita de cartolina, papel laminado, uma forminha de doce e um algodãozinho no meio. Uma capa de papel crepom e um cetro na mão. E eu fui levada de ônibus escolar para casa e voltei fantasiada lá com a roupa de rainha, que eu tinha sido eleita a rainha da escola. Mas, até o momento legal. Aí a minha mãe, ao ver aqui, e o pior, a babá ainda pegou e saiu andando, uma senhora que tinha lá em casa, resolveu me levar no parque para que eu andasse ali desfilando com a roupa de rainha. E a minha mãe, quando chegou em casa, professora, num colégio humilde, que ela respeitava muito os alunos, e ela chegou para mim e disse, olha aqui, vamos refletir sobre esse fato. Por que você foi eleita a rainha da escola? E eu não sabia explicar, porque, na verdade, não tinha mesmo razão nenhuma. Foi uma festa que decidiram fazer e uma criança tinha sido eleita. E a minha mãe disse para mim, ninguém pode ser eleita, ninguém pode ser mais do que as outras pessoas se ela não tiver feito nada para merecer isso. O que você fez? Por que você foi a rainha da escola em detrimento das demais crianças da sua sala? Como é que elas se sentiram vendo você ser coroada? E isso não tem uma justificativa. E aí eu entendi por que a minha mãe não queria que eu fosse. Ela falou assim, você foi, mas as outras não foram. Então, nenhuma criança é melhor do que a outra. Todas são iguais. E a gente vai arranjar uma forma de realizar uma compensação para isso. E a minha mãe sempre fazia festas para mim, eu já estava naquela escola há um tempo, e todas as crianças iam. Todas, pelo menos, posso te dizer que numa turminha de 20, pelo menos 18 iam. E ela organizou a festa lá em casa e me chamou para ajudar a confeccionar 24 coroas, da mesma forma, recortando lindo. cartolina e colocando papel laminado em cima e fazendo. E quando chegou na hora do parabéns, a minha mãe chamou as crianças e disse, olha, aqui nós vamos aproveitar esse momento para coroar todas as crianças, porque todas as crianças são rainhas. Nossa, que lindo. Com isso ficou para mim muito entendido o conceito de justiça que havia dentro daquela professora de inglês que dava aula em Acari e que sempre teve os alunos dela, né, como assim, a razão da existência, da profissão dela, né? A quem ela sempre recebia. Que professora, hein? Ela era uma professora de vida. Então, acho que essa história, ela me representa muito, porque em muitos momentos, eu sei que a gente não consegue fazer tudo e que a gente não é perfeito, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer a nossa parte, ainda que seja na nossa família, para a gente colaborar aí com um mundo melhor. Então, ser o promotor da justiça no mundo, né? Se a gente não puder fazer pelo mundo, pelo menos para as pessoas que estão próximas a gente, ou não promover a injustiça. Exatamente. Já é um bom passo, né? Ou não aceitar, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade de trazer um pouco da Dona Helena. Muito legal. Eu queria fazer um pedido, que eu sei que todos estamos emocionados no momento, mas que eu queria fazer um pedido para que você conseguisse... Eu quero lhe pegar de surpresa e pedir para ele se definir em uma palavra. Eu sou amor. Eu sou amor. Acima de tudo, eu sou amor. É nesse momento
de emoção, de que todos estamos aqui ao mesmo tempo felizes por saber que a dona Helena, como ela disse, foi ou ela já partiu? Partiu em 2011. Foi uma professora e uma mulher tão especial e tão incrível. Sabermos que existem pessoas ou que existiram pessoas e que com certeza existem muitas Helenas pelo Brasil. Certamente. E Helenos também, que com certeza não estão só mulheres, Helenos também. E Joões também. Então eu quero deixar um abraço para todas essas pessoas e pedir. Acho que hoje a gente vai terminar um pouco diferente, fazendo um pedido. Antes de terminar, eu só queria falar uma coisa, que essa palavra da Marisa, né? Teve um falecimento de um filho de um amigo nosso, né? E, assim, acho que, se eu não me engano, acho que do mundo condominial que eu vi lá, só tinha eu, Valéria e a Marisa. Né? E ali, pra mim, foi muito difícil. Naquele dia, cara, e a Marisa, essa palavra define muito ela chorou do começo ao fim do velório. Assim, eu falei, caramba, até ele perguntei a Valéria, assim, a Marisa tinha tanto contato assim? Ela falou assim, não tinha, porque o Marco serve, não sei o quê. Mas assim, me impressionou. Nem, de repente, nem pessoas da família dela ouvi o sentimento que a Marisa estava expressando naquele dia. Então, assim, a sua palavra, amor, não define completamente. Define Marisa. Obrigada por essas palavras e não fui só eu, foram eles também. Choraram muito, mas talvez por eu conhecer uma relação de paternalidade e maternalidade tão intensa quanto a que eu fui e a que eu via o nosso amigo eles, Marco, entre eles, Marco Serva, eu senti tanta dor por ele e acho que é um pouco do que a gente traz pro humano, né? Compartilhar as alegrias, mas também as dores, né? Verdade. E vivenciar, talvez, a dor compartilhada. Tem Marcos é um grande representação. Parceiro, grande amigo nosso. Sim. Coração enorme. Nossa, Coração outra enorme. pessoa que também não tem palavras para dizer como que ele é e todos nós sentimos muito essa perda. Foi uma perda inesperada, mas a vida é inesperada, né? Isso aí, deixar o nosso abraço para deixar ele. o nosso abraço pro Marco. Já esteve aqui conosco, sendo entrevistado. Que legal. Um mês antes do falecimento do filho dele. Foi. E eu quero terminar hoje o episódio pedindo para que a senhora olhasse para aquela segunda câmera, daqui para lá, primeira, segunda. Tá. É uma câmera exclusiva para que você deixe um recado. E hoje eu nem vou deixar um recado pro síndico. Porque nosso final foi tão legal que eu queria que a senhora deixasse um recado pro mundo. Pela primeira vez. Olha, de fato, eu nunca deixei acho que de maneira assim, deliberada, um recado para o mundo, mas acho que a gente precisa acreditar nas outras pessoas, na justiça e agir sempre com amor à frente de tudo, amor aos nossos familiares, à nossa profissão, aquilo que a gente faz e tá pronto sempre para receber e para proporcionar aos demais aquilo que a gente gostaria que fosse proporcionado a nós e viver a vida com alegria, com felicidade, para que o momento que a finitude chegar, ela nos encontrar preparada. E com essas palavras de carinho... Tem mais o que falar. Não, né? Não. Eu quero agradecer imensamente sua presença. Falar que foi um dia muito especial pra gente. Obrigada, e pra mim também foi. Acho que eu vou precisar dar um abraço em vocês assim que levantar. Foi muito especial, porque acho que é a primeira vez que nós estamos sentados nessa mesa e que a gente se emocionou com algo, porque normalmente são conversas muito dinâmicas e dessa vez nos pegou no coração de uma forma diferente. Quero agradecer sua presença e dizer que as portas sempre vão estar abertas para no momento que precisar, o que quiser, ou que tiver alguma ideia, que venha aqui e participe novamente com a gente. Será uma honra, uma oportunidade, um dia muito feliz que você, Wesley, e você, Marcelo, me proporcionaram nesse momento. Muito obrigado. Tá bom. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência de hoje. Não estamos terminando de uma forma normal. Mas eu quero pedir novamente que deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisem, às vezes, escutar um pouco disso que nós falamos, às vezes por uma questão profissional, às vezes por uma questão pessoal.
Às vezes as pessoas vão assistir esse vídeo não só por uma questão de trabalho, de condomínio, sim. mas porque estão precisando de uma palavra, de alguma coisa que possa ali trazê-las um pouco de compaixão, de amor, de demonstração de carinho e afeto com o próximo. Sim. Eu quero agradecer mais uma vez vocês e dar tchau pra vocês. Tchau, mundo condominial. Um Tchau, abraço. mundo condominial. Até a próxima. Até a próxima.